A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus. Como exortar com graça? Uma pergunta que eu ouço frequentemente é: como podemos edificar a nossa casa baseado na graça? Como podemos edificar a nossa família na graça? Como podemos controlar os nossos filhos se não for por meio da lei, da ameaça da disciplina? São estas questões realmente importantes. O Senhor nos deu uma revelação de sua graça, mas agora precisamos sabedoria para aplicá-la em todas as áreas da nossa vida. Eu gostaria de compartilhar alguns princípios para você ter entendimento. Eu sei que o ministério é um tanto diferente do nosso trabalho como pais, mas no fim eu creio que toda igreja local é uma grande família. A graça reafirma a identidade. A primeira coisa que a graça nos mostra é que jamais questionamos a identidade de um filho de Deus. Como homem de Deus, eu prego para reforçar a identidade dos irmãos e não para produzir dúvida de quem eles são em Cristo. Você exorta com graça quando você reafirma a identidade e não quando questiona. Em Mateus capítulo 3, o Pai diz: "Tu és o meu filho amado." Mas no capítulo 4, o diabo questionou: "Eu acho que você não é. Você não se parece com um filho. Se você é filho de Deus, prove." Se o Senhor tivesse concedido a tentação, tivesse transformado pedras em pães, teria dito que a palavra do Pai, de que ele era o filho, não era suficiente. Mas o Senhor apenas disse: "O Pai já disse que eu sou para mim. Isso é o meu alimento espiritual." Quando vamos exortar, começamos lançando dúvidas sobre a identidade do outro, estamos agindo como o diabo. Toda exortação deve ser para reforçar a identidade dos irmãos. Deus Pai afirmou a identidade do Filho, mas o diabo sempre questiona a identidade. Não importa a situação, a circunstância, lembre-se de que a sua identidade nunca muda. Você é filho amado de Deus. Nunca deveríamos questionar a nossa identidade, nem as de nossos filhos ou cônjuges. Não são coisas como fracasso em algo, ou a derrota numa competição, ou uma dificuldade para fazer uma atividade que nos definem. Precisamos ter uma atitude para como nossos filhos. Evidentemente, temos de ensinar o certo e o errado, mas isso deve ser sempre em função da identidade. É preciso criar a criança com um senso de identidade. Qual é a sua principal identidade? Nós somos filhos de Deus. Devemos dizer coisas como: porque você é filho de Deus, você não mente. Porque você é filho de Deus, há amor em seu coração para perdoar os seus colegas. Porque você é amado do Senhor, você gosta de compartilhar. Você compreende o princípio? Nosso comportamento é fruto da nossa identidade. Não é o nosso comportamento ou ação que define a nossa identidade. Nós não dizemos apenas: você deve perdoar. Você precisa compartilhar. Antes nós mostramos a identidade deles. Não lhes damos novo mandamento. Eles não fazem algo porque é lei. Fazem porque é próprio deles agir dessa forma. Não enxergue o outro de forma carnal. Precisamos ter cuidado para não enxergar a ninguém segundo a carne. Paulo disse que agora ele não conhece ninguém segundo a carne. 2 Coríntios 5,17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Uma das coisas mais desanimadoras é olhar os irmãos segundo a visão carnal ou natural. Aquele que só vê o defeito nos outros é doente espiritualmente. Infelizmente,
Muitos líderes veem o seu povo como infiéis e derrotados. Por causa disso, acaba gerando um rebanho conforme o seu conceito carnal. A maneira correta de exortar um irmão é dizendo: você não está agindo de acordo com o que você é. Você é santo, cheio do amor, do Espírito de Deus. Suas ações não se harmonizam com isso. Esta foi a forma como Paulo exortou a igreja de Corinto. Ele os tratou de forma espiritual, pois os via em Cristo. Ele viu os irmãos como Deus vê. Todos nós precisamos ver os irmãos como Deus vê. A realidade espiritual deve ter primazia sobre a realidade natural. Observe a condição de Corinto. A igreja estava cheia de divisões. Nas refeições, os ricos se mantinham separados dos pobres. Era comum ficar embriagados durante a ceia. Havia muita imoralidade na igreja. Um irmão costumava levar o outro ao tribunal. Eles rejeitavam a autoridade espiritual, inclusive a de Paulo. Eles eram fascinados pelos dons mais espetaculares. O culto era bagunçado. Entretanto, ainda assim, Paulo tinha uma atitude profética de ver como Deus vê. E como Deus via os coríntios, Paulo diz uma série de coisas sobre eles. Eles eram santos, eles eram ricos na palavra, no conhecimento, o testemunho de Cristo. Eram confirmados entre eles, não faltava nenhum dom. No fim, seriam apresentados irrepreensíveis diante de Deus. Porque Paulo pôde ter uma visão de fé. Paulo não era louco ou ingênuo. Ele não ignorava a realidade natural dos coríntios, mas ele reconhecia também os recursos de Deus para mudar a circunstância. Escrevendo aos Romanos, ele falou coisas espirituais a respeito dos irmãos. Se ele fosse olhar o natural, talvez já teria dito essas coisas. Eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos admoestar uns aos outros. Romanos 15:14. Todo filho de Deus, nascido de novo, já está cheio de toda bondade e amor, porque o amor já foi derramado no seu coração. Todo crente possui a unção, está cheio de conhecimento. Quando cremos nessa verdade, passamos a olhar os nossos irmãos com olhos diferentes. A graça coloca limites. Na graça, não enfatizamos os mandamentos e a lei. Mostramos que os irmãos é livre para fazer as suas escolhas. No entanto, ele deve ser advertido que toda escolha tem consequências. Ele não pode escolher uma ação, mas não escolher as suas consequências. Ele é livre para escolher e colocar o dedo na tomada, mas não pode escolher não levar um choque. É preciso permitir que os irmãos colham as consequências das suas próprias escolhas. Isso produz humildade. Quando nós colocamos limites em nós, estamos sendo graciosos. É um paradoxo, mas os limites nos dão liberdade. Onde não há limites, as pessoas vivem ansiosas, inseguras. Imagine se no 20º andar de um prédio não possuísse paredes. Você quer correr, mas não consegue, pois falta limites, lhe dá ansiedade. Mas se colocamos paredes, corremos tranquilamente. Muitos pensam que se derem toda a liberdade que os filhos pedem, eles serão mais felizes. Mas é exatamente o oposto que acontece. Crianças não possuem limites, estão sempre ansiosas e amedrontadas. Exorte para transmitir graça. Efésios capítulo 4, verso 29 e 30 diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Existe muito abuso no meio evangélico, mas um dos mais comuns é dizer que tal coisa entristece o Espírito Santo. Normalmente as pessoas dizem isso com base no que elas mesmas sentem, e então dizem que o Espírito Santo, esse som está muito alto, isso entristece o Espírito, mas o Espírito não é mal-humorado como muitos de nós. Eu creio que esse piercing entristece o Espírito. Na verdade, isso é apenas a nossa opinião sobre aquilo e não a opinião de Deus.
O texto de Efésios 4: não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. Torpe não significa apenas palavra suja ou obscena. Claro, isso é torpe também. Mas no original grego, torpe significa algo corrompido por alguém, não é mais próprio para o uso, gasto de qualidade, pobre, ruim, impróprio para o uso, sem valor. Como podemos transmitir graça, pastor? Graça é o favor imerecido. Assim, transmitimos graça quando falamos algo bom que o outro não merece ouvir. Por que você não elogia os seus filhos? Porque eles não merecem elogio? Pois esse é justamente o momento para elogiá-los. Não significa dizer mentiras ou falar bajulações, mas reforçar a identidade deles como filhos. Se falamos o que as pessoas merecem ouvir, isso não é graça, mas lei. Frequentemente ouvimos alguém dizendo: hoje o meu marido vai ouvir umas verdades. Porém, essas supostas verdades não libertam ninguém, apenas colocam mais peso e condenação sobre o outro. Sempre que falamos algo que não procede da graça, nós entristecemos o Espírito Santo. Quando alguém nos ofende, em troca, nós o abençoamos. Estamos dando favor imerecido. Isso alegra o Espírito. E quando o Espírito se alegra, nós somos fortalecidos. Não motive ninguém pela culpa, pelo medo ou por vergonha. Quando pensamos que merecemos filhos melhores, inevitavelmente tentaremos controlá-los por meio da culpa, do medo, da vergonha. Na graça, não procuramos motivar pela culpa, pela condenação ou pela vergonha, mas pela esperança. Na graça, não ficamos focados em nós mesmos, mas na expectativa de que futuro coisas boas virão. Isso é esperança. Na graça, o passado não determina o futuro. Não ficamos lembrando o passado todo o tempo. Na graça, não somos vítimas do passado, condenados a um determinado futuro, mas somos senhores de nossas escolhas. Podemos escolher o futuro que queremos ter. A graça compartilha sentimento. Quando lidamos com as crianças, precisamos aprender a respeitar o sentimento delas. Elas precisam ter a percepção de que são aceitos e válidos. Eles precisam ver que estão entendendo, que estão sentindo. A criança precisa sentir corretamente antes que ela possa agir corretamente. Nós ajudamos a expressar as suas emoções, tolerando-as por um tempo. Se a criança fica brava com outra, precisamos mostrar que compreendemos o sentimento dela. Os sentimentos não são neutros moralmente. Nossas ações e escolhas é que são morais. Podemos ficar irados, mas não podemos esmurrar o colega. A Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. Em outras palavras, a ira é compreensível, mas não transforme numa ação. A menos que uma criança possa expressar o sentimento apropriado, ela não poderá se comportar apropriadamente. É comum pais desprezar o sentimento das crianças. Ela tem um pequeno arranhão e mostra para sua mãe e ela diz: não chore por isso, não foi nada. Precisamos ouvir com graça, não condenarmos e nem sermos rápidos para oferecer soluções. Eu sei que você está nervosa com a sua colega porque ela agiu errado. Mas o que você fez para ela agir assim como você? Essa pergunta mostra sutilmente como tentamos condenar o outro com os nossos conselhos. Normalmente, os nossos conselhos são leis e regras que trazem mais condenação. Não deveríamos dar o conselho muito rapidamente. Precisamos conquistar a confiança pela empatia. O irmão contou que a sua filha chegou em sua casa chateada com uma colega da escola, demonstrando toda a sua raiva e rancor. Ele disse: foi tentado a repreendê-la pelo sentimento, mas se conteve e apenas ouviu a sua raiva, até demonstrou compreensão. Depois de algum tempo, ela disse: eu decidi perdoar a minha colega. Eu até orei por ela, mas eu não orei muito, porque eu não quero encontrá-la no céu. Ela está no caminho, mas ainda está distante, a distância para percorrer. Alegre-se o quanto ela avançou, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Chegamos, portanto, confiadamente,
junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16. A expressão compadecer no grego é sympathio, que significa compartilhar do mesmo sentimento do outro, sentir como o outro sente, muito próximo da palavra empatia em português. O Senhor é tocado pelas nossas fraquezas, não apenas pelas nossas vitórias. São coisas negativas como depressão, angústia, ira, raiva, frustração, mau humor e ressentimento, que ele diz compreender. Parece inacreditável, mas a Bíblia diz que ele sente todas essas coisas conosco. Por isso se compadece. Assim temos ousadia para chegar diante do trono. Todos nós gostaríamos de poupar os nossos filhos de todo sentimento ruim, mas isso não é impossível. Quando agimos assim, eles não crescem. Há uma medida de frustração e dor que precisamos sentir para amadurecermos. Apenas ouvi-los quando eles sentirem coisas negativas. Quando a minha filha chorou por causa da morte do cachorro, eu tentei fazer com que ela não sofresse. Rapidamente prometi um novo cão. Não foi a melhor solução. Passar pelo luto nos amadurece. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que todos os meus irmãos, ao ouvir essa mensagem de como exortar na graça, tenham revelação, tenham sabedoria. Que Deus nos guarde, nos proteja e nos supra em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meu amado irmão, minha amada irmã, se você que ouviu essa mensagem foi abençoado, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar para que mais pessoas saibam como exortar na graça. Você que foi abençoado e deseja ser um semeador do nosso ministério, aí tem um número do Pix, pelo qual você pode fazer uma oferta generosa, uma semeadura, sempre crendo que tudo que você semear, você vai colher. Creia, Deus não fica devendo nada para ninguém. Ao fazer uma semeadura, a palavra de Deus diz que você vai ter uma colheita. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor, assim como também vamos ofertar cestas básicas para aqueles que não nada têm. Nos ajude a pregar o Evangelho, seja um semeador do nosso ministério. Que Deus te abençoe, em nome de